Abra sua Bíblia no Salmo número 5, texto precioso da palavra de Deus. Salmo, vamos ler apenas do verso 1 ao 7, palavra de Deus que nos diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua presença e me prostrarei diante do Teu santo templo no temor. Amém? Feche seus olhos, então, faça a sua oração, pedindo a Deus para falar contigo nesse momento. Querido Pai, te agradecemos imensamente por termos esse tempo precioso, no qual nossos olhos e ouvidos espirituais estão abertos, Deus, para que possamos receber do Senhor, não só a instrução, mas o Teu agir em nossas vidas, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Então, Senhor, faça conosco aquilo que aprouver ao Teu coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. O socorro de Deus por meio da oração. Queridos, estamos diante de um texto precioso, no qual o Espírito Santo usou Davi para registrar mais um dos muitos salmos que ele deixou registrado na palavra de Deus. No Salmo 5, nós entendemos ser uma oração que Davi fez pedindo socorro, pedindo a proteção de Deus. E eu creio que há algo em comum entre nós, porque se cremos que Deus existe, se cremos que Ele é Deus e Pai, certamente em algum momento da nossa vida nós já passamos por uma experiência de orarmos pedindo, clamando, suplicando o socorro do Senhor. Seria importante você, nesse momento, trazer à sua memória a última vez, pelo menos, ou aquela que mais te marcou, na qual você se viu assim em perigos, na qual você sentiu aflição, sentiu a dor da angústia, do medo, com relação à sua própria vida, ou com relação a algo que você tem como de muito valor e que você se viu na iminência de perder. Algo que porventura poderia até ser comprometido. Eu creio que são nesses momentos que o Espírito Santo ministra a nossa vida, ao nosso coração, o quanto é importante dependermos de Deus. O quão é importante sabermos quem Deus é. O quão próximo Ele pode estar ou o quão distante também. O que depende de nós, na medida, na proporção em que nós vamos buscando nos aproximar dele e mantermos a intimidade e a comunhão com ele. À luz dessa palavra, é importante a gente compreender que não há uma limitação de tempo, nenhuma especificação sobre quando orarmos. Aliás, a Bíblia nos diz para orarmos sem cessar. Lá o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses. Mas qual é a qualidade do tempo que você tem entregue a Deus para as suas orações, ou que você tem usado para se relacionar com Deus através da oração? Eu creio que usarmos somente dos momentos de aflição para buscarmos a Deus em oração é uma atitude muito medíocre, de quem já conhece um pouco do Deus a quem serve, e o quanto Ele é capaz de fazer, e o quanto a sua presença é capaz de nos contagiar, de nos iluminar, de nos fazer pessoas cada vez melhores. Davi foi um exemplo de alguém que desde a sua infância foi construindo um relacionamento com Deus. Desde a sua infância foi adquirindo experiências no campo da fé, foi conhecendo esse Deus que socorre. É lindo a gente pensar que ele chegou a enfrentar um urso para proteger o pequeno rebanho do seu pai Jessé, rebanho esse que ele cuidava com todo carinho. É importante lembrar que ele chegou a enfrentar um leão. E é importante lembrar que
Golias foi um dos gigantes que nessa escalada de desafios ele teve que enfrentar também. Mas talvez diante de tantas aflições que ele passou, a partir do momento em que ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, e do tempo em que ele foi escolhido e ungido até o momento em que ele efetivamente começou a assumir o reinado, não foi assim um tempo muito curto, mas foi um tempo de preparo, no qual Deus o capacitou. E eu creio que no seu ministério, no exercício do reinado do povo de Israel, então, por se tratar do povo de Deus, podemos dizer que era um ministério. Ele nunca enfrentou, em toda a sua vida, inimigos, nunca enfrentou desafios tão grandes. E poderíamos até dizer maiores do que o leão, do que o urso, do que Golias. Porque quando os desafios vêm da direção onde a gente menos imagina, muitas vezes nos pega despreparado. Quando você vai para uma guerra, você como um soldado, você se arma, você se prepara, você vai atento. Mas quando você está na sua zona de conforto, quando você está no seu ambiente natural, e o inimigo vem, às vezes ele te pega despreparado. E é justamente nesse momento, nessas circunstâncias, que quando o servo ou a serva de Deus vivem uma vida contínua de oração, lembre-se do que Paulo disse aos Tessalonicenses, orem sem cessar, você vai sentir a diferença de uma blindagem espiritual que Deus faz em relação à sua vida. Da presença dos anjos de Deus, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Você vai sentir a diferença em relação a essa atmosfera espiritual que consegue trazer paz ao seu coração em meio às dificuldades que você enfrenta. E isso, por exemplo, dentro da sua família, na administração do seu lar. Isso, por exemplo, lá no seu ambiente profissional, de onde você traz o sustento para o seu lar. Isso no seu ambiente espiritual, seja a sua igreja, seja a sua célula, seja um grupo onde você se dedica à espiritualidade, ao crescimento e desenvolvimento da sua fé. Em qualquer ambiente onde você estiver, uma das coisas, um dos fatores que vão fazer a diferença é a sua vida de oração. Portanto, nesse texto nós encontramos aqui um tema muito precioso e que a igreja do Senhor Jesus precisa compreender e viver. A oração. A oração que traz socorro de Deus nos tempos de aflição. Mas a oração que traz direção da parte de Deus para que você não sofra a aflição. A oração que te orienta, a oração que te sustenta. Há um comentarista teológico chamado Frederick Bruce, que escreveu um comentário muito conhecido da editora Vida. E nesse comentário ele diz que este salmo, escrito por Davi, traz como pano de fundo os momentos em que ele viveu, as circunstâncias mais difíceis da sua vida, que poderiam ser o momento em que o seu sogro, o rei Saul, queria sua morte, mas que também poderia ser o momento em que o seu filho Absalão também quis a sua morte. Foram dois momentos mais dramáticos na vida de Davi. Foram dois desafios, dois gigantes maiores do que o próprio Golias. Golias era um inimigo declarado, mas Saul não. Saul era o rei admirado por Davi, de quem ele se tornou genro. Absalão era o filho amado, a quem ele amou até o fim. Porque ele chorou sua morte. E muitas vezes nos pesa, irmãos, a dor de enfrentarmos problemas, desafios, que não nos víamos preparados para tanto. Davi, então, expressa nesse salmo um sentimento que foi usado pelo Espírito Santo
para ministrar ao coração da igreja do Senhor Jesus hoje, mais de 1000 anos depois, mais de 2000 anos depois, sobre como reagir às circunstâncias que assim vêm sobre nós e contra nós. Uma das lições que eu tiro nesse texto é que a nossa adoração, ela é direcionada a um Deus que, além de ser nosso Deus, é também o nosso Rei, e cuja presença é suficiente para ouvir as nossas orações, mas mais do que isso, acudir os nossos sofrimentos, os nossos gemidos. Volte ao texto, então, Salmo 5, no verso 1. Davi começa a sua oração dizendo: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que eu imploro. E eu aprendo, irmãos, que nós não adoramos a um Deus insensível. Pelo contrário, toda a sensibilidade que nós podemos ter e desenvolver vem de Deus. Nós não servimos a um Deus que está distante de nós. Pelo contrário, todo o nosso serviço, quando é entregue a Deus, para ser acolhido por Deus, Deus precisa estar presente. E nós precisamos fazê-lo junto de Deus, acompanhados da presença de Deus. Deus ouve as nossas orações, e Davi diz, pelo menos de 2 formas aqui. Aquelas orações que são pronunciadas por meio de palavras, quando ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Mas também Deus ouve as nossas orações, aquelas que não são pronunciadas por palavras, mas elas acontecem em forma de gemido. Gemido enquanto nossos pensamentos mais profundos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, ele fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso indica que ele vai além das palavras. O Espírito Santo, ele expressa em nós as necessidades mais profundas, e algumas delas até mesmo desconhecidas. E se o Espírito Santo se expressa por gemidos, nós também nos expressamos assim. E se Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, isso significa que da mesma forma que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se expressa por meio de gemidos, esse mesmo Espírito escuta os nossos gemidos, o choro da nossa alma, aquilo que não encontramos nem palavras para expressar, mas o Espírito consegue perscrutar, consegue compreender. Romanos 8, 26, Paulo diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? E glória a Deus por isso. Davi, nesses primeiros versos, ele usa 2 expressões: Rei meu e Deus meu. E qual o significado de, nesse momento específico da sua oração, diante dessas experiências que ele foi acumulando, ele poder usar essa expressão? O rei é aquele que governa. E eu não sei se você já estabeleceu ou já permitiu estabelecer o reinado de Deus sobre a sua vida. E aí cabe uma pergunta: quem você tem entregue o governo da sua vida? Em todas as suas dimensões, o governo da sua alma, o governo das suas emoções, o que você se permite sentir diante das pressões externas que vêm, em quem você confia os seus sentimentos. Há pessoas que adoecem emocionalmente, e adoecem emocionalmente porque não tem conseguido depositar diante de Deus as suas ansiedades, porque não tem conseguido depositar diante de Deus, né, a sua confiança, a sua expectativa de que o Senhor, por meio do Espírito Santo que está em nós, Ele é capaz de nos dar o fruto do Espírito que se chama domínio próprio, o fruto do Espírito que se chama mansidão. E nós precisamos desenvolver isso, mas não é sozinhos que vamos desenvolver. É uma ação externa, é do Espírito Santo, que move entre nós, que move dentro de nós e que faz as coisas acontecerem nesse sentido, nessa direção. A quem você entregou o governo da sua mente,
seu raciocínio, a sua forma de medir os parâmetros. O que você avalia nas pessoas, ou o que você avalia nas circunstâncias, quando você vai decidir alguma coisa em relação aos seus relacionamentos, por exemplo? Há quantas pessoas se deixando dominar pelo egoísmo, irmãos? Pelos valores pessoais? Há quantas pessoas que querem desenvolver uma vida a dois, mas pensando somente em si? Isso é impossível. E nós compreendemos à luz da palavra de Deus o que significa o cordão de 3 dobras, porque não é apenas um, e nem tampouco são apenas 2, mas há a necessidade de Deus na presença dos 2. E nós precisamos nos acostumar com isso, nos habituarmos com isso, porque cabe a nós inserirmos a presença de Deus diante das nossas decisões, antes mesmo de tomá-las. Há um louvor que eu aprendi ainda na adolescência ou juventude, que dizia: Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós e te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Eu compreendi na hermenêutica do cântico, irmãos, que o autor está realmente entregando o governo da sua vida para Jesus e dizendo: aqui no meu coração um lugar especial, o trono da minha vida não me pertence mais, pertence ao Senhor, por isso que cabe a mim te entronizar dentro do meu coração. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas há então uma condição que Jesus coloca: ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta. Então cabe a nós sim reconhecermos Ele enquanto Rei, mas entregarmos, abrirmos a porta do nosso coração, da nossa mente, emoções, raciocínio, razão, e deixá-lo então ocupar esse trono que existe. Agora pare e pense, se muitas vezes você que não tem ocupado esse trono, ou se você não tem colocado nesse trono uma outra pessoa, se você não tem colocado nesse trono uma outra coisa, sua carreira profissional. Há muitos casamentos, irmãos, que não têm dado certo. E quando a gente vai analisar de forma mais profunda e chega mais perto do casal, normalmente é a mulher que cria um trono no seu coração e coloca o seu marido no lugar que deveria estar Deus. Ou às vezes é o marido que coloca no trono do seu coração a sua esposa, no lugar onde Deus deveria estar. E é muito fácil isso acontecer, porque Deus abençoa, Deus planeja a família. Tudo que Deus mais quer é um casamento feliz e abençoado. Então, a gente convive com Deus na sua igreja, no serviço, a gente convive em família com Deus, mas em momentos a gente tira Deus desse trono e coloca o cônjuge neste lugar, coloca os filhos nesse lugar. Em algum momento a gente coloca a nossa carreira profissional neste lugar. Não pode ser assim. É necessário que a igreja tenha consciência, e isso precisa ser fruto de um exercício diário, de que o trono do nosso coração, o primeiro lugar da nossa vida, pertence única e exclusivamente a Deus. Amém, queridos? Então Davi diz: tu és o meu rei, mas ele diz também: tu és o meu Deus. Enquanto rei, ele é aquele que governa a nossa vida em todas as dimensões. Mas enquanto Deus, Ele é aquele que nos criou, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele a quem nós servimos, a quem nós adoramos, em quem nós confiamos. Adoração, a Bíblia diz que é uma atitude que tem que ser dada única e exclusivamente a Deus. Por isso que Davi separa o rei de Deus. O rei governa, mas o Deus é mais do que isso. Ele é soberano sobre os reis. Daniel diz que ele é aquele que estabelece os reis, aquele que destrona os reis. Ele está acima de tudo e de todos. E por isso ele é Deus.
e só a Ele nós devemos e podemos adorar. E aí eu pergunto a vocês, irmãos, a quem nós temos adorado? E isso vem de um exercício verbal, porque dizemos que adoramos aquele prato de comida, dizemos que adoramos fazer aquela viagem, dizemos que adoramos fazer, mas isso não é a adoração que o crente deve praticar. Dê um destaque a esta palavra, a este verbo adorar, para que você possa empregar somente quando você se referir à pessoa de Deus. Aonde você tem posto a sua confiança. Se você confia mais nas coisas, mais nos bens, mais na sua rede social, mais nos seus relacionamentos do que em Deus, então Deus não é o Deus da sua vida. Deus não está sendo Deus para você. A quem você tem servido? Se no momento em que você sente um chamado de Deus para fazer alguma coisa na sua obra e você coloca como impedimento a sua vida profissional, quando você coloca como impedimento alguma situação, condição física tua, então você não está servindo a Deus como Ele merece, como um Deus. Se apresente a Deus independentemente daquilo que você entende ser limitação. E você vai conhecer um Deus que está acima de todas as limitações. Amém, irmãos? E é assim que a gente vai caminhando enquanto igreja do Senhor, de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória. Davi diz: Tu és o meu Deus. Então ele está dizendo: aquele que me fez, aquele que me sustenta, aquele a quem eu adoro, aquele a quem eu sirvo. Mas o mais interessante de tudo é que Davi se referia a Deus com muita intimidade. Isso é algo que toca no meu coração, porque como desenvolver essa intimidade com Deus, irmãos? Todos nós queremos, mas nem todos conseguimos. No verso 2, Davi diz: escuta, rei meu e Deus meu. Ele usa aqui o pronome possessivo. Tu és o meu Deus, tu és Deus de outras pessoas, mas é o meu Deus. Tu não és somente o Deus, tu és meu. Como quem se apropria, não somente de Deus, como quem toma posse das bênçãos de Deus, de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem para dar, de tudo que Deus é no sentido do seu caráter, dos atributos de Deus, da forma de pensar que a palavra revela, do gostar de Deus, o gosto de Deus, daquilo que Ele gosta. Eu preciso me adaptar. Tu és o meu Deus, então o Senhor é soberano sobre minha vida. Eu quero me adaptar ao Senhor, eu quero viver conforme o Senhor. Eu tomo posse do Senhor, das bênçãos do Senhor. Tem pessoas que só tomam posse das bênçãos de Deus, irmãos, mas não querem que Deus seja o seu Deus. Eu quero que as bênçãos de Deus sejam minhas, mas não quero que Deus seja meu Deus. Veja a diferença. Davi diz: Tu és o meu Deus, o meu Deus. Em outros momentos, como no Salmo 23, Davi diz: Tu és o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. No Salmo 46, Davi diz: Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. No Salmo 27, irmãos, Davi diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então é alguém que foi construindo ao longo da sua vida, né, essa prática, esse hábito de ter Deus de perto e não de longe, de caminhar com Deus. E tudo que há na sua vida, Davi sentia a presença de Deus. E é assim que nós precisamos desenvolver a intimidade com Deus. Se queremos chegar nesse patamar, nós precisamos associar a presença de Deus a tudo aquilo que nós desenvolvemos nessa vida aqui. Mas há uma segunda lição que eu tiro nesse texto, irmãos, e que Davi nos ensina com relação ao momento das nossas orações. E a oração é uma das formas de trazermos o socorro de Deus. Davi nos ensina que o melhor momento de orar é antes mesmo do dia começar. Antes de começarmos a nossa agenda diária, orar antes, eu tenho certeza que pode fazer o vento desviar. Orar antes, eu tenho certeza que pode fazer com que o inimigo
não tenha tempo e nem consiga armar o laço, a armadilha no nosso caminho. Orar antes, irmãos, pode fazer com que Deus tire as pedras que foram colocadas como forma de tropeço para nós. Você pode orar depois de tropeçar. Sempre é tempo de orar. Você pode orar depois de escorregar. Você pode orar depois de cair no laço. Sempre é tempo de orar. Mas seria muito melhor se você orasse antes e não caísse. Se você orasse antes e não tropeçasse. Se você orasse antes e não escorregasse. Há muitas formas de cairmos, de escorregarmos e de tropeçarmos. Tropeçamos nas palavras, escorregamos nas atitudes. Quanto foi que isso aconteceu com você a última vez? Poderia não ter acontecido se você tivesse orado mais. Mas sempre é tempo de orar. Amém? E o que nós aprendemos com Davi é que sempre é tempo de orar. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui há um detalhe a mais do que o tempo de orar. Significa o tempo de esperar. Porque quem ora com fé precisa já orar aguardando a resposta da sua oração. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos não andar ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração e súplica as suas petições, mas com ações de graça também. Por que Paulo coloca aí que as nossas petições precisam ser colocadas diante de Deus por meio de orações, de súplicas e com ações de graça? Nós agradecemos aquilo que nós recebemos. Paulo está nos ensinando a agradecermos antes mesmo de recebermos, como um gesto de fé de quem está aguardando a resposta positiva de Deus. Davi nos ensina a orar e esperar confiantemente em Deus. É a oração perseverante, aquela oração que você faz e que já fica aguardando a resposta de Deus. Há dois exemplos na Bíblia que me chamam a atenção. Um está em Miqueias, capítulo 7, verso 7, quando ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Interessante que não é só Davi que diz o meu Deus, Miqueias também. E isso fazia com que ele ficasse aguardando, esperando a resposta de Deus para as suas orações. Um outro exemplo muito forte é de Abacuque. Abacuque vive num tempo de dificuldade na vida do povo de Israel, o povo de Deus. Abacuque intercede, ele abraça o povo. Aliás, a palavra, o nome Abacuque significa abraço. Ele não só abraça a causa de Deus, mas ele abraça o povo de Deus e ele tem empatia com o povo de Deus e ele sofre com os sofrimentos do povo de Deus. No capítulo 2, verso 1, Abacuque diz: eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Isso significa que eu e você, nós precisamos nos posicionar, irmãos, antes, durante e depois das nossas orações. Não é só quando. Há que se fazer e que se ter um espaço privilegiado, um tempo privilegiado para as orações. Melhor orar antes do que orar depois. Mas há necessidade de se orar e de se aguardar a resposta de Deus, porque ela virá. No tempo oportuno, a resposta virá. E a oração, ela precisa ser feita com o coração, mas ela também precisa ser feita com a razão. E mais do que isso, no momento depois, ela precisa ser feita com atenção. Você pode repetir essas três características da oração?
Coração, razão e atenção. Vamos falar juntos? Coração, razão e atenção. Atenção a quê? Aos sinais de Deus, como resposta da sua oração. Eu dei um testemunho aqui no início, antes da pregação, de que já estamos em oração, pedindo a Deus que nos direcione o próximo estado, a próxima cidade, onde a nossa igreja estará construindo um templo e plantando uma nova igreja. E eu falei o quê? Devemos já estarmos atentos aos sinais de Deus. O adolescente, o jovem, eles oram para que Deus lhes dê um namorado. E eu sempre oriento assim, olha, o namorado, que seja aquele que vai ser o seu esposo ou a sua esposa. Não queira perder tempo, mas, se for necessário, namoro é namoro, casamento é casamento. Não existe divórcio do namoro, existe divórcio no casamento. Mas você precisa orar pelos seus sentimentos, pela sua vida sentimental. E o momento de orar é já na sua mocidade. Mas o Provérbios diz que boa é aquela mulher da sua mocidade, da sua juventude. Então significa que é na sua mocidade, na sua juventude, que você precisa estar orando para Deus direcionar quem vai ser a pessoa com quem você vai se casar. Mas para se casar precisa namorar antes. Então você que ora precisa estar atento aos sinais de Deus. Você ora pedindo um emprego ao Senhor, pedindo um trabalho a Deus, então você precisa estar atento aos sinais que Deus vai dar. Porque o seu futuro patrão ou a sua futura empresa não vai bater na sua porta e dizer, estou te chamando aqui. Dificilmente isso acontecerá. Pode até acontecer, porque para Deus não há impossíveis. Mas o modus operandi de Deus é você esperar, você está tomando conta, você está prestando atenção dos sinais que Ele vai te dando, vai te direcionando, até mesmo para que se estabeleça uma relação de dependência entre você e Deus. Porque não é só no momento da sua oração e dizer, Senhor, está aqui o meu problema, agora se vira, estou aguardando. Não, não é assim. Senhor, está aqui o meu problema. Escuta a minha voz, escuta as minhas palavras, escuta os meus gemidos, e eu estou atento, Senhor, aos sinais, porque eu confio que o Senhor vai responder a minha oração. E para estar atento aos sinais de Deus é necessário uma dependência constante. E é nessa dependência constante que você vai vendo, olha, esse pecado não me pertence, eu não posso pecar, não posso contaminar a minha relação com Deus, eu estou na dependência total dEle, como é que eu vou me afastar dEle? Eu estou atento aos sinais, eu não quero me privar da presença poderosa e amorosa do meu Deus. É isso. As orações precisam ser feitas com o coração, com a razão, mas com atenção. Jesus disse lá em Marcos 11, 24, por isso, digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Amém, irmãos? Mas há uma condição, não é qualquer coisa que você vai pedir que Deus vai te dar. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos conforme a vontade do Senhor, nós receberemos. Então você não pode ler um texto fora do contexto. Aliás, pegar palavras, pegar frase fora do contexto, isso é um crime. E que muitas vezes nós fazemos contra nós mesmos. Ouça a história toda. Ouça a música toda. Uma vez eu me peguei cantarolando uma música, e que quando eu fui olhar a letra dela toda, não tinha nada a ver com o que eu creio, com o que eu penso, muito menos com o que Deus quer para a minha vida. Mas aquele trechinho que me chamou a atenção, eu decorei, estava cantando. Um texto fora do contexto. E a teologia diz que texto fora do contexto é pretexto para se criar heresia. Cuidado com as heresias. Cuidado com as falsas histórias que você cria. Então você ouviu sua mulher falar uma frase e você não ouviu o que estava antes e nem sabia o que vinha depois, mas você se apegou àquela frase, você ouviu seu marido dizer determinada coisa e você não foi buscar o contexto todo, a história toda. Você está criando um problema para você.
e para outras pessoas também. Lá em Lamentações, capítulo 3, verso 24, profeta Jeremias. É Lamentações de Jeremias o nome do livro, né? Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. E ele continua dizendo: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, e bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso vamos repetir, isso em silêncio. Sabe por que em silêncio, irmãos? Porque muitas vezes é o barulho que nós fazemos que nos impede de ouvir a voz de Deus. Entenda aí cada um qual é o seu próprio barulho. Ou o barulho do ambiente em que você vive. Cada um sabe daquilo que está atrapalhando ouvir a voz de Deus. O silêncio é fundamental para que nós possamos ouvir a voz de Deus, discernirmos os seus sinais e vermos o agir do Senhor. Sabe por que muitas pessoas não desenvolvem a sua fé? Porque oram, Deus responde e elas nem atribuíram a resposta que Deus deu à oração que elas fizeram. Você ora pela saúde do seu filho, você faz o que tem que fazer, leva ao médico, o médico dá a consulta, você compra o remédio, seu filho fica bom e você diz que foi o remédio que curou, e você faz propaganda do médico a quem você foi, mas você não glorifica o Deus a quem você orou. Você não faz propaganda de Deus, você não diz que Deus fez, você não testemunha aquilo que Deus fez na sua vida. E aí você não cresce, não desenvolve na fé, você desenvolve na ciência, confiando na ciência, confiando nos medicamentos, naquilo que é material, naquilo que o dinheiro pode pagar. Mas o mais caro é o que o dinheiro não pode comprar. Amém, irmãos? É nisso que nós precisamos nos aprimorar, a nossa fé, no nosso Deus. Davi foi esse exemplo de quem soube aguardar, orar e aguardar o agir de Deus. E há uma terceira lição que eu extraio nesse texto, que quando nós conhecemos o caráter de Deus, aí sim nós podemos fazer orações que sejam coerentes com a vontade dEle, o que é a condição para que Ele responda às nossas orações. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós podemos fazer as orações que sejam coerentes com a vontade dEle. 1 João 5,14, a palavra de Deus nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Davi apresenta alguns motivos, irmãos, para nós confiarmos no pedido de socorro que fazemos ao nosso Deus. Olha no verso 4 do Salmo 5, texto base dessa lição, dessa palavra que Deus está nos dando. No versículo 4, Davi diz na sua oração: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Tu odeias todos aqueles que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Olha o conhecimento que Davi expressa na sua oração acerca dos atributos de Deus, do caráter de Deus, dos valores de Deus. Deus não se agrada com a iniquidade. A mesma iniquidade que estava no coração de Saul, que o perseguia para matá-lo, com medo de perder o seu trono, já sabia que Davi seria o seu substituto. A mesma iniquidade que estava no coração de Absalão, quando traiu, quando fez uma rebelião contra o seu pai. A mesma iniquidade, Davi está dizendo: tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, Senhor. Então nós podemos confiar que Deus nunca vai apoiar os ímpios. Nunca. Tenha convicção plena de quem você é, de como você está agindo, de como está o seu coração. E entregue essa causa para o Senhor. Deus não permite que o mal prevaleça para sempre. Davi diz: e contigo não subsiste o mal. A maldade que estava em Saul, a maldade que estava em Absalão.
Deus não se faz presente na vida dos arrogantes. No verso 5, Davi diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença. E a gente vê isso no Novo Testamento, quando o Cristo vem encarnado entre nós, o Jesus, homem, o nosso Salvador. Esse é o significado da palavra Jesus, o Salvador. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Quando Jesus chega na sinagoga dos judeus, estava uma mulher que há 18 anos sofria de uma enfermidade, aparentemente uma enfermidade física, e o era, porque a sua coluna ficava completamente emperrada. E Jesus vê ali uma entidade maligna, liberta aquela mulher. E ela fica curada da sua enfermidade, mas a origem era espiritual. Não subsistia a presença de Jesus. O demônio que estava ali naquela sinagoga, olha, há quantos anos? Lugar onde se estudava a palavra de Deus. A sinagoga era onde os judeus estudavam a Bíblia, a Torá. A mulher frequentava e continuava carregando aquela enfermidade dentro de si, sendo cativa. Aquela entidade não subsistiu a presença de Deus na vida de Jesus, através de Jesus. Quando Jesus desembarca na região de Gadara, o gadareno possesso, que era ali um escândalo, todos conheciam, o demônio urrou dentro dele, dizendo: que vieste fazer aqui, Jesus? E ele não suportou a presença, rogou que pelo menos então mandasse ele para os porcos, e assim Jesus fez, e aquela legião entrou numa manada de porcos, irmãos, e eles caíram num precipício, e aquele homem foi completamente liberto, teve a sua vida completamente restaurada. Por quê? Porque a presença do Senhor é libertadora. Aqui Davi está dizendo: os arrogantes não permanecerão na tua presença, porque a presença de Deus é poderosa. E você precisa se humilhar, ser humilde, para estar na presença de Deus, que dirá para se manter nela. Por isso que a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16, 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba. Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Lá em Isaías 2,11 a Bíblia diz: os olhos dos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E para fechar esse tema, 1 Pedro 5,5, o apóstolo ora. Aliás, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, uma carta aos cristãos. A epístola de Pedro, ela foi uma das epístolas gerais, ela circulava entre as igrejas cristãs, como está circulando aqui entre nós hoje. E ele dizia: peço igualmente aos jovens, sejam sujeitos àqueles que são mais velhos, que todos se revistam de quê? De humildade no trato de uns para com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Amém, irmãos? No verso 6 do Salmo 5, Davi diz: tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. A exemplo de Saul, a exemplo de Absalão. O Senhor os destruiu. Queridos, nós cristãos hoje precisamos ter atenção aos valores de Deus e usá-los nas nossas orações, como Davi usou e nos ensinou aqui. Não há como fazer a vontade de Deus se não a conhecemos. Não há como desenvolver intimidade com Deus vivendo de uma forma diferente da forma como Deus quer viver conosco. Não há como, irmãos, agradarmos a Deus se nós servirmos diferente da forma como Ele quer ser servido. E neste salmo, Davi fala que conhece um Deus que abomina a iniquidade, a maldade, a arrogância, a mentira, a violência, a fraude. E eu concluo dizendo que nesse texto Davi nos ensina que as nossas orações
precisam ser acompanhadas com gestos de compromisso e também de gratidão. No verso 7, ele diz: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, Senhor, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Não brinque com Deus. Davi aprendeu a não brincar com o Senhor. E valorize a presença de Deus. Davi disse: eu entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu templo, que era o lugar da presença de Deus. É importante em nossas orações podermos contar com a misericórdia de Deus, como Davi contou, porque não há merecimento algum em nós, irmãos. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus agindo em nosso favor, nós nem estaríamos aqui. Lembrando que misericórdia é quando nós vemos a miséria do outro e nos sensibilizamos com o nosso coração. Isso significa que isso que Deus faz e entrega para nós, apesar da nossa miséria espiritual, dos nossos erros, dos nossos fracassos, dos nossos pecados, das formas como nós decepcionamos o Senhor, pela misericórdia dEle, Ele sente a nossa dor. E Ele não nos dá o que de fato nós merecemos. E pela sua graça, Ele dá muito mais do que o que nós merecemos. Mereceríamos o castigo eterno. Em Cristo Jesus, o Senhor manifestou a sua graça maior, nos dando a salvação. E eu quero concluir falando com os irmãos. Valorize a presença de Deus e tudo aquilo que a presença dEle exige. Crie intimidade com o Todo-Poderoso e você vai sentir os seus sinais, perceber, entender a direção que Ele está apontando para você, provar da proteção que só Ele tem para te dar. Quando Davi diz: entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no temor, ele está assumindo um compromisso com Deus, mas sobretudo um compromisso de gratidão por tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Amém? Eu finalizo com o Salmo 27, quando Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vamos ler juntos o último verso? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Que Deus nos abençoe.